Vamos estar lendo Gênesis 3, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Deus fez essa pergunta para o primeiro casal aqui da terra, o Adão e a Eva. E aí eu vou perguntar para você, o medo, ele é um lugar geográfico? O medo, ele é abstrato? O medo é um sentimento? O que é medo? O medo pode ser um lugar? Quando Deus pergunta, onde você está, Adão? É bom acender essa luz aqui, irmão, que senão eu fico muito preto. Onde você está? Final do verso 9. E a resposta do Adão é a seguinte: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. O Adão, quando Deus pergunta para ele onde ele está, ele responde para Deus que ele estava com medo, ouviu os passos de Deus e falou assim: eu fiquei com medo, estou nu e por isso me escondi. Lógico que Deus sabia que Adão estava no jardim, e quando Deus pergunta onde você está, ele não está querendo saber a posição geográfica dele, ele está querendo saber: tu está no propósito que eu determinei para você estar? E aí ele diz: eu ouvi teus passos, fiquei com medo, vi que estou nu e por isso eu me escondi. Então o medo, ele é fruto do pecado. Se eu colocar no dicionário o que significa medo, ele vai dizer que medo tem dois tipos de medo: o medo real e o medo irreal. O real é em cima de algo que tu sofreu, e aí o teu drive aqui no córtex visual fica nessa carequinha aqui, na região da sua cabeça aqui atrás, assim. Ele vai registrar aquele ocorrido, ali vai ser instalado um medo real do que aconteceu contigo. E existe o medo irreal. O que é o medo irreal? Se foi um motoqueiro que te assaltou, toda vez que você ouviu o barulho de uma moto, abre a porta dali, ó, abre a porta daí, abre essa porta aí, e abre aqui a passagem, isso aí, e desliga o disjuntor daí, isso. Eu acho que tem uns ventilador lá, Anderson, pega os ventilador, coloca para os irmãos aí que eles não estão dando dízimo mesmo, menos gasta luz, bota lá, vê os que dão, que tem cara que dá oferta, tu bota perto dos que dão oferta, tá bom? É onda. E aí ele vai dizer que o medo é um mecanismo de defesa nosso, né? É algo cognitivo, já é da natureza do homem. Então, quando ele vê uma situação de medo, o teu cérebro vai acessar aqui a informação e vai dizer: precisa se proteger. E aí o medo fez aqui com o que aconteceu com Adão. Então o medo, ele é um fruto do pecado. Por quê? Porque antes do pecado, eles nunca haviam experimentado a questão do medo. E o medo foi instalado no Adão só após ele ter cometido o pecado. E aí, eu pesquisando sobre medo, eu desisti de contar o número de fobia de rato, de gato, de macaco, de barata, de carapanã, medo de gente, de muita gente, medo de pouca gente, medo de água, medo de seca, medo do alto, medo do baixo, medo de pegar avião, medo de viajar de ônibus, medo de tudo, medo de ter muita comida, medo de ter pouca comida, medo de agulha, medo de remédio, medo de o que tu imaginar. Existe os medos para tudo que você imaginar na face dessa terra, muito medo. E o versículo 10 diz que o Adão, ele ouviu os passos do Senhor no jardim e ficou com medo, porque estava nu, por isso se escondeu. Aqui também a gente pode perceber que toda vez que o homem faz algo que não agrada ao Senhor, ele vai procurar uma solução também que não vai resolver.
Aqui no caso, o Adão, quando ele come o fruto, ele percebe que está nu. Então, quando você que está na sua casa, você está no banheiro, saindo para ir para o quarto, e tu escuta que de repente alguém pode estar entrando, tu rapidamente vai procurar uma toalha, vai se esconder, automático. No caso do Adão e da Eva, a primeira atitude que eles tomaram após perceberem que estavam nus, e nu na teologia significa vergonha. Quando eles percebem que estão nus, a primeira coisa que eles fazem é apanhar folha de figueira. Né? A mitologia aí, infantil, diz que a fruta que eles comeram era maçã, mas provavelmente a Bíblia não diz qual era o fruto. Né? Um garotinho gaiato falou: pastor, eu sei qual é a fruta que o Adão pegou lá, eles comeram. Eu falei: qual é? Ele falou: está na Bíblia. Eu falei: não está. Ele falou: tá. Eu falei: qual é? Ele disse: coco. Eu falei: por quê? Ele disse: porque está escrito que o Adão foi e tomou o fruto. Profundo, né? Faz sentido, viu? Mas ele apanha logo a folha de figueira. Então, supostamente, ele apanhou o fruto aqui, pegou o fruto, comeu, tô nu, e ele apanhou aqui. Alguns doidos acreditam que pode ser o figo, mas a Bíblia não diz, tá? E aí a folhinha que ele colocou para cobrir a sua nudez, elas logo elas iriam murchar. E ele teria que pegar novas folhas, e ele precisaria estar trocando de folha aí de hora em hora. Ele iria pelar todas as árvores para tentar resolver o problema do pecado, e não resolveu. Escute só. O teu problema, o teu pecado e o meu pecado não afeta só a mim e só a ti. O nosso problema cometido por mim e por ti, ele afeta um todo. Quando Deus vem e viu lá que ele está com a folhinha, está com medo, está com vergonha, Deus olha para uma ovelhinha lá, um cordeiro, e Deus fala: vou matar o cordeiro, tirar a pele para cobrir os dois. Se o cordeirinho falasse, ele fala assim: o que eu tenho a ver com o BO desses dois aí? E aí Deus mata o bichinho inocente, que não tinha nada a ver com a história, para resolver o problema dos dois. Não foi só o cordeirinho que morreu. Esse cordeiro ali, ele tipifica Jesus Cristo, que iria morrer, o inocente, pelos pecadores. Mas não só isso, aconteceu que a terra todinha sofreu, por conta daquele pecado. O que sofreu? Rapaz, não tem nem um ventilador aí não, é? Meu Jesus. Rapaz, é porque ele analisou quem dava oferta. Eu acho que só um... Meu Deus. É forte. Tá de boa, né? Tá de boa. Ela falou que tá de boa porque o ventilador tá bem na cara dela. Aí é pra cá. Não tem mais não, rapaz. Aqui tinha 4 ventiladores, 4. Ali em cima não tem nenhum? Meu Deus, irmão, já roubaram esses pés. Aí, o que aconteceu? Depois, como pecou, a terra não produzia espinho, passou a produzir, não produzia mato, capim, passou a produzir, e aí mexeu com o planeta todo, gente, o pecado do homem. E aí a pergunta aqui que Deus faz para Adão: Adão, onde você está? Interessante que Deus não pergunta: Adão, o que tu fez? Não, ele pergunta: Adão, onde tu está? O lógico seria perguntar: o que tu fizesse, Adão? Tu comeu do fruto, não foi? E tal. Aí o Adão, quando Deus fala assim: tu comeu o fruto que eu disse para ti não comer? Aí o Adão tem a mesma atitude minha e tua. Qual é a nossa atitude quando a gente faz uma coisa errada? É uma atitude de se vitimizar. Aí o Adão fala assim: a mulher que tu me deu, que tu me deste, ela me enganou. E a mulher continua enganando até hoje. Está escrito. Eu estou inventando? Timóteo 2 fala que não foi o Adão enganado, e sim a mulher. O Adão não foi enganado não, ele foi sabendo, porque a mulher consegue convencer o homem, irmão, a fazer tudo. Ele não consegue, né? Dizer... Mas vamos lá. Aí o Adão, quando Deus fala: tu comeu o fruto, ele deveria ter dito: comi. Mas o que ele faz?
A culpa é tua e da mulher. Porque se tu não tivesse me dado essa mulher, eu estava de boa no meu jardim. Aí Deus pergunta para a mulher, idem. A mulher fala, tu comeu fruto? Ela fala, a serpente. E eu e você vamos viver a vida toda se vitimizando, colocando a responsabilidade para terceiro. Quando eu não assumo a minha responsabilidade, o nome disso é irresponsabilidade. Diferente do Davi. O Davi, que é chamado na Bíblia segundo o homem segundo o coração de Deus, quando o profeta Natan confronta ele acerca do adultério que ele havia cometido, o Natan fala, foi tu? O Davi, prontamente ele diz assim, foi eu mesmo que pequei, eu sozinho, não tem ninguém no meio não, eu assumo meu BO, eu vou assumir, vou pagar a conta, o boleto, e aí ele vai para Deus, Senhor, tem misericórdia, compaixão, me perdoe, não me destrua, e ele vai para o pé de Jesus, e aí ele é um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não peque, não porque ele não cometa erros, mas é porque toda vez que ele erra, ele admite que o problema, a culpa é dele. Você costuma transferir a responsabilidade para terceiros? Isso é algo intrínseco do homem e da mulher, da natureza do homem e da mulher. Voltando aqui para a questão, onde você está? A mensagem dessa noite a gente vai falar o seguinte, ó, nós somos discípulos de Jesus ou nós somos atores ou atrizes? O que nós somos? Quando a gente usa o termo ator ou atriz, é só para trazer para os nossos dias. Mas nos tempos de Jesus, o nome dado para um ator ou uma atriz era hipocrisia. A origem da palavra é aquele que interpreta o papel de alguém ou de outrem, aquele que encena, aquele que está fazendo uma coisa que não é da natureza dele. Então ali ele é um ator ou uma atriz. Era um termo técnico para aqueles que atuavam na arte nos tempos de Cristo. E aí quando ele vira para os fariseus, que eram os religiosos da época, ele fala para o religioso o seguinte, glória a Deus, Deus tocou no coração da irmã, ela está doando ventilador para a igreja, é benção demais, irmão. É brincadeira, hein, André? Aí, cara. Aí. Muda de buraquinho aí, troca aí isso, vê se... Eu não sei o que está ligado aí. Pode, Marcelo? Pode não. Bota bem aqui, irmão, tem um monte de tomada aqui, ó. Aqui é 220 não, né, Marcelo? Essa régua? É isso. Aí. Aqui. Aí, ó. Bota no forte aí, tá? Pronto. Melhorou? Poxa. Então o nome, aí Jesus vira para os fariseus que eram os religiosos da época, e ele fala assim, vocês são hipócritas. Eles se ofendem, porque eles estão sabendo exatamente o que Jesus está querendo dizer. Jesus está falando, vocês são uns atores, vocês são atrizes, vocês estão encenando, vocês querem dizer que me segue, que segue a Deus, mas não, vocês são realmente só atores e atrizes. E aí a ideia da noite é, será que eu sou discípulo de verdade mesmo, ou eu sou apenas um ator? Eu estou só encenando, fazendo de conta que eu sou um seguidor de Jesus. É nessa ideia que a gente vai desenvolver aqui. Aí, ó, o medo foi instalado na hora que o homem peca, ele se esconde porque ele está com vergonha de Deus. Olha o desdobramento. Então, a vergonha, ela é um desdobramento do medo, e o medo, ele é fruto do pecado. E o medo, qual o problema do medo? O medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos estagna, faz eu ficar, diz que você tem que ficar quietinho ali, que é uma forma de te proteger. Só que, tudo isso que a gente vai adquirindo desde criança, ó, o seu pai, a sua mãe, a professora, os amigos, os irmãos, os primos, desde criança, essa turma que nos cerca, eles foram instalando no nosso HD, na nossa memória, eu estou falando na linguagem de informática, eles vão instalando arquivos.
E esses arquivos são terrenos. Quais são os arquivos? Tu não presta, não vale nada, tu é incompetente, é burro, vai ser prostituta, vai ser ladrão, tu não serve para nada. E aquilo vai sendo instalado, e as pessoas vão ficando paralisadas, elas não conseguem sair daquela situação, e elas estão com o HD cheio desses arquivos. E aí Deus vai tentar fazer um download de arquivos vindo da nuvem, do céu, para baixar aí no seu HD. Só que o seu HD, quando ele tenta fazer um download, não dá porque já está cheio, está lotado, e aí não consegue concluir o download. E aí a gente vive aqui na terra, não com os arquivos do céu, mas com os arquivos da terra. E aí a gente acredita na mentira que as pessoas falam e não quer acreditar no download de Deus. E aqui, como alguém já falou, que o primeiro ser humano na terra que baixou da nuvem um arquivo no seu tablet foi o Moisés, lá no Monte Sinai. O Moisés foi para o monte, Deus deu para ele o tablet, que são tábuas, e Deus fez o download dos 10 arquivos. E aí depois ele, mordido, quebrou, e aí ele teve que, agora ele próprio escreveu o que Deus tinha dito. E os arquivos estão aqui, no papel, e os arquivos estão aqui, numa Bíblia eletrônica, digital também. Os arquivos que vieram da nuvem. Só que para eu baixar esses arquivos aqui no meu HD, eu preciso dar um Shift Del, que é um comando que manda os arquivos não para a lixeira, eles eliminam um arquivo de dentro da tua máquina. E aí eu preciso liberar espaço, é que nem teu celular. Quando teu celular enche de vídeo, de foto, de arquivo, daqui a pouco ele fica lento, ele não consegue mais baixar nada, e ele precisa liberar espaço. É o que está acontecendo conosco. A gente precisa dar um Shift Del para eliminar esses arquivos que o diabo e as pessoas que te cercam instalaram no seu HD. E aí agora, quando a gente tenta instalar um drive, instalar um arquivo da nuvem de Deus para você, não consegue concluir o download porque está lotado. Olha, os irmãos estão se arrependendo, devolvendo os ventiladores da igreja. Até o final do culto vai aparecer os 4, irmão. Já tem 3. É forte. Josué, você que está com a sua Bíblia aí, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, capítulo 1, versículo 9. O Moisés era o líder, o Moisés teve a missão de tirar o pessoal do Egito, conduzir pelo deserto para entrar em Canaã. O Moisés era esse líder. O Josué, ele era um ajudante do Moisés. E aí o Josué via a bronca que o Moisés tinha que resolver. Milhares de pessoas reclamavam por falta de comida, por falta de água, com medo dos inimigos. Imagina só, tá uma multidão e o Josué ficava vendo o Moisés ter que resolver os problemas. Aí o Moisés morre. E aí Deus fala, olha, quem vai ficar no teu lugar é o Josué. E o Josué, como um ser humano normal, obviamente ele deve ter ficado com alguns receios, medos, de ter que agora fazer o que Moisés estava fazendo. Moisés não conseguiu concluir a missão. E aí o Josué deve ter ficado com medo. Aí Deus agora vai instalar um drive, vai fazer um download de um arquivo na mente do Josué. No capítulo 1, no versículo 9, ele diz assim, ó, Deus falando para Josué: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Olha para cá um instante. A vida é difícil para quem é fraco. O mundo é perigoso para os covardes e medrosos. Mas Deus está baixando um arquivo e dizendo para mim e para ti: seja forte e seja corajoso. Quem já foi assaltado do celular e sai na rua, as mulheres querem guardar aqui no peito, como se o ladrão não soubesse que vocês guardam aqui. Mas isso aí é o cérebro que traz essa informação e você se sente segura. Como se... Ou então guarda... O ladrão sabe que tem celular. Mas quem já foi roubado vai tentar guardar.
E se foi um motoqueiro, a hora que escutar o barulho da moto, você já vai gelar. Aí começa a orar, Senhor, está repreendido, e tararara, porque ficou instalado um drive de medo. Se você namorou e pegou muito chifre no namoro, quando casar vai ter medo de levar chifre, porque vai achar que todo homem bota chifre, toda mulher bota chifre. E eu quero desinstalar um drive e instalar um outro drive que tinha aqui agora. Ó. Existe uma falácia de que o homem é safado. Você já ouviu isso? Ó, a mulher que responde, já. É meio acusativo, é num tom acusativo. Já. Pergunto agora, pensa só, irmão, escute. O homem faz a safadeza dele com outro homem ou com mulher? Irmão, a Bíblia diz que a obra da carne, só é o homem que é feito de carne ou a mulher também? Tá, só para alinhar as coisas. Aí ele diz assim, ó, não fui eu que lhe ordenei, então segura aí, ó. Ser forte e corajoso não é opcional, filho, é mandamento, é ordem. Tu como filho de Deus, como discípulo de Jesus, tu não tem que fingir que tem coragem, tu não tem que fingir que tu é forte. Tu tem que ser, irmão, por quê? Deus disse que é para te ser forte e corajoso. Aí é que eu fico só vendo a onda da meninada aqui do jovem, quando acaba o culto e fala assim, pastor, vou levar a irmãzinha em casa. Não é que ele quer dar o bote nela, porque é perigoso. Pergunto, aí vai um irmãozinho desses magrelos, tudo magrelo esse menino, do lado da menina, aí chega ali na esquina, o motoqueiro para, puxa um ferro, o que esse irmão vai fazer? Vai dar o celular junto. E Deus está dizendo o seguinte, por onde tu for, Josué, por onde tu andar, eu estou contigo. Pergunto para você, irmão, eu estou indo aqui, Deus está comigo, sim ou não? Para que eu vou querer um macho aqui do meu lado? Para que eu vou querer uma fêmea aqui do meu lado? Se Deus está comigo. Mas está instalado um drive aí no seu córtex visual, instalou na memória, e toda vez você vai procurar métodos terrenos para resolver um problema. Mas não vai ser método. Não adianta tu pegar a folha da figueira e fazer roupa que não vai resolver o teu problema. Tem que ser algo do céu, uma solução divina. E Deus está dizendo o seguinte, Ele está fazendo download. Seja forte e corajoso. Não é opcional, é ordem. Por quê? E ele conclui o verso 9. Ele diz, não se apavore. O que é apavorar? É alguém que está com medo descontrolado. E aí vem vários medos, como eu falei. Medo de tudo. Medo de ser abandonado pelo cônjuge. Aí Deus vem e fala assim, ó. Eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Eu estou contigo. Não precisa ficar apavorado. Pegou a conta. Meu Deus, e agora como vai pagar aluguel? Como vamos... Não, filho, não é para se desesperar. Se tu pegou a conta, foi Deus tomando uma atitude por ti, que tu não tinha coragem de sair desse emprego, para procurar algo melhor para a tua vida. E o medo faz tu ficar num lugar confortável, porque ele está passando a informação. Qual a informação? Aqui está seguro. Se tu te manter aqui, ó, tu não vai morrer, tu vai sobreviver e vai dar tudo certo. Isso é o medo. A pessoa que não tem medo, meu irmão, ela é aventureira. Ela se joga e vai ver o que vai dar. Você entende, irmão? Por que tem um monte de gente que está numa situação difícil? Porque o pecado gerou o medo e o medo gerou a vergonha, porque eu não quero encarar Deus. E aí Deus está doido para baixar um monte de arquivo para que eu mude o meu comportamento. E Ele está dizendo, a ordem é a seguinte, nada de ser frouxo. Tem que ir para cima, meu irmão. E o Josué está recebendo essa ordem porque ele iria ter que invadir várias nações pagãs, ele teria que enfrentar vários exércitos para... Se liga, Deus não deu a terra de Canaã, eles tiveram que conquistar. Você que quer dormir até meio-dia aí e achar que Deus vai te dar.
Jó, capítulo 3, verso 25. O Jó diz, a Bíblia começa, tinha um homem justo, íntegro e reto, que se desviava do mal, o nome dele era Jó, morava na terra de Uz. E aí o Jó, num momento só, perdeu 10 filhos, perdeu todos os seus animais e depois perdeu a saúde. Ficou numa situação difícil. Agora imagina só, o Jó, quando ele estava aqui, pleno, um homem justo, íntegro e reto, se desvia do mal. Quem olhava para o Jó e dizia assim, pô, o Jó é um homem top, perfeito. Suave na nave, o cara está resolvido. Quando acontecem as coisas, aí ele fala isso aqui, ó, 3:25, ele diz, o que eu temia veio sobre mim. Olha para mim, o Jó tinha dinheiro, sim ou não? Mas tinha medo de perder o dinheiro. Jó tinha muitos animais? Tinha, mas ele tinha medo de perder os animais. Jó tinha 10 filhos, mas ele tinha medo de perder os filhos. Diz o texto que o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Espera lá, parece então que quando ele pensou em coisas negativas, essas coisas negativas aconteceram. Então vamos fazer a equação. Ter medo não vai me proteger de que algo aconteça. Porque se Deus permitiu, e ó, o que aconteceu com Jó, teve permissão de Deus, sim ou não? Sim. Então, se tiver que acontecer contigo, o teu medinho não vai resolver absolutamente nada. Tem que passar ali no meio dos galerosos, dos traficantes, dos caras que roubam. Eu vou, por que eu vou? Deus está comigo. Se Ele quiser que eu passe de boa, eu vou passar. Se Ele quiser que leve o celular, vão levar o celular. Se o Senhor não construir a cidade, em vão trabalha os construtores. Se o Senhor não cuidar, vigiar da cidade, em vão trabalha a sentinela. Você já viu alguém que tem cachorro, câmera de segurança, circuito de segurança, cerca elétrica, e os caras roubar a casa? Você já viu isso? Já? Já? Já que o que ele temia aconteceu, então se ele pensou para o lado negativo aconteceu, eu pergunto para você, e se eu pensar no positivo? Você acha que quando eu penso coisas positivas e tomo atitudes para chegar lá no meu objetivo, eu vou conseguir alcançá-lo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora a pergunta é, por que nós temos muito medo? Os maiores medos, você dá um Google lá, bota assim, ó. Quais são os tipos de medo, os tipos dos maiores medos que as pessoas sentem? Bota assim um Google lá, vai vir uma listazinha. Primeiro medo, medo de morrer. Segundo medo, medo de ficar pobre. Terceiro medo, medo de adoecer. Medo de ser abandonado. Tem uma listazinha lá, os top 10 de medo. E aí, engraçado que o pobre tem medo de ficar pobre. A maioria dos nossos medos, eles não são reais, eles são imaginários. Por quê? O cérebro aqui, o córtex, ele não consegue desassociar o que é real do que é fictício, do que é verdade do que é mentira. Por exemplo, quando um homem acessa lá um conteúdo pornográfico, ele se excita, mesmo ele sabendo que aquilo ali é um vídeo, que aquilo não é realidade. Quando a mulher assiste uma novela ou um filme de romance, ela chora, mesmo sabendo que aquela história é uma história inventada, não é real. Porque o cérebro, ele não consegue separar verdade e mentira, ele não consegue. E a maioria dos medos que tu sente, eles não vão acontecer. São informações negativas que você adquiriu ao longo da sua caminhada e de coisas que as pessoas te falam, coisas que você vê e coisas que você ouve. Meu filho Davi tem 8 anos de idade e desde que ele nasceu eu não assisto TV. TV, se você liga a TV vai estar dizendo Covid, 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 Covid. Aí daqui a pouco muitos brasileiros ficaram com falta de ar só de assistir a Rede Globo. Só de assistir, irmão, porque o cérebro ele não consegue diferenciar. Aí a TV agora está mostrando que a crise está grande, está sem dinheiro, O cara já está liso mesmo, mas ele fica mal, ele já não tem.
E agora? Como é que vai ser? O medo sendo plantado, e a gente está adubando o medo. Como é que eu adubo o medo? Dando ouvido para pessoas negativas, assistindo noticiário, ouvindo coisas que não era para ouvir, vendo coisas que não era para ver. E aí o medo está falando. E por que eu estou falando do medo? Porque o medo ele te paralisa. O medo vai te privar de tu experimentar o melhor de Deus. E aí você vai viver numa vida medíocre. Sabe o que é? A palavra medíocre vem de mediano. Você não consegue experimentar o melhor. Fica sempre no baixo, por conta do medo. Talvez você está num emprego aí há muitos anos, você acha que está tudo de boa, e Deus tem guardado para ti algo melhor, mas o medo não te faz sair daquilo ali. Por exemplo, tu tem medo talvez de cursar uma graduação, fazer uma pós, um mestrado, um doutor. Tem medo de quê? Medo. Você não sabe nem do que é, mas já instalou ali no seu HD, e aí não consegue baixar o download, você vai ficar vivendo ali numa vida medíocre, não vai experimentar o melhor que Deus tem para mim e para você. Marcos capítulo 4, você que está com a sua Bíblia aí, diz assim a palavra: naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos, escute essa, o acordaram e clamaram. Clamar no dicionário significa gritar, pedir socorro gritando. Os discípulos estavam com Jesus, tinham visto Jesus fazer vários milagres, mas na hora que o bicho estava pegando, diz o texto que eles acordaram Jesus e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Naquele instante ali instalou o drive, medo de morrer. Alguém aqui tem medo de morrer? Tem medo de morrer. Medo de morrer. Só a Silvana aqui não tem medo de morrer. Ela não tem medo de morrer. Não te importa que morramos? E aí no verso 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Verso 40, então perguntou aos seus discípulos, olha a pergunta que Jesus vai fazer para os discípulos dele: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? A segunda pergunta que Jesus faz é uma pergunta retórica. Pergunta retórica é uma pergunta que já se tem a resposta. E Jesus está falando: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não estão comigo? Vocês não creem em mim? Vocês não são meus discípulos? Vocês não sabem que eu posso controlar a natureza, o universo como um todo? E aí ele faz a segunda pergunta que já tem a resposta: vocês não têm fé? O que atrapalha a minha fé e a tua? O que atrapalha a nossa fé é o córtex visual. Tudo que a gente vê e ouve é gravado aqui, ó. Então quando a gente vê uma situação difícil, o córtex fala assim: precisa proteger, medo. Eu preciso ficar num lugar de segurança e proteção. E tudo que eu vejo me impede a exercer a fé, porque a fé, ela não é o que eu vejo. A fé é o que eu não vejo. E aí o que eu vejo bloqueia a minha fé. E quando bloqueia a minha fé, eu fico paralisado, tenho medo de morrer, não creio no que Deus pode fazer e tenho que me consolar e me confortar com a vida que eu estou levando, porque os meus olhos me impedem de experimentar o sobrenatural. O Pedro com os outros discípulos, noutra viagem que Jesus estava falando assim: vão vocês de barco? Eles foram. E aí já era alta madrugada e o barco já estava distante. A Bíblia diz que Jesus decidiu ir ao encontro dos discípulos que estavam dentro do barquinho, e ele foi por cima d'água. Os discípulos, 12 homens, madrugada em alto mar, quando eles olham, eles gritam, está lá escrito, 12 homens gritando, crente, discípulo de Jesus, medo de fantasma. E os 12 homens gritam: é um fantasma! Só não correram porque eles estavam em alto mar dentro de um barco, não tinha como correr. Todo mundo ficou com medo, mas teve um doido, aqueles que todo mundo curtia, zombava dele, o doido Pedro.
chega para ele e fala assim, ó, se é tu mesmo, manda eu ir andando sobre as águas. O Pedro, ele não se guiou pelo que ele estava vendo, ele ativou a fé. Ele falou assim, não é o que eu vejo que vai me dominar, não vai ser o medo. Se for, ele vai mandar eu ir por cima da água, porque ele tem condição, ele tem poder para fazer eu andar sobre as águas. O Pedro foi o único, porque ele não estava dominado pelo medo, o único discípulo de Jesus que experimentou andar sobre as águas. Os outros 11 ficaram só torcendo e vendo assim, esse Pedro vai se lascar de novo. Os 11 ficaram no conforto dentro do barco. E o único que experimentou, teve a sensação de como é andar sobre as águas, foi o Pedro. A gente é tão negativo, que a gente só fala assim, quem foi o discípulo que afundou andando sobre as águas? Foi o Pedro. Mas a gente não consegue ver que o único que andou sobre as águas, foi o Pedro. E aí nós fazemos parte do grupo dos 11, que pelo medo ficamos dentro do barquinho, e dentro do barquinho não vai ter experiência nova nenhuma, vamos ficar dentro do barquinho. E o único doido ali foi aquele que falou assim, ó, não vou ser controlado pelo medo, eu vou para o mar e vou andar sobre as águas. Alguém aqui quer experimentar andar sobre as águas ou está confortável dentro do barquinho? Você está confortável com a vida que tu está levando? O medo está te dominando? São perguntas que a gente tem que fazer. Você tem medo de quê? E Deus diz assim, olha, a ordem que eu estou dando é o seguinte, seja forte e corajoso. Quando chega em Mateus 25, vamos falar do dinheiro aqui, terça-feira a gente vai continuar a falar sobre riqueza. Mateus 25, a parábola dos talentos, e talento era uma moeda de ouro que tinha o maior valor no tempo dos romanos. E a Bíblia fala que Jesus conta a história assim, ó, um homem que viajou, ele se ausentou e ele entregou para um 5 moedas de ouro. Para outro ele entregou 2 moedas de ouro, que é o talento, e para outro ele entregou 1 moeda de ouro. Para cada um ele entregou uma quantidade. O que tinha 5, o que ganhou 5, imediatamente ele foi e produziu mais 5. O que recebeu 2, imediatamente foi e multiplicou mais 2, fez 4. E o que tinha 1, o que ele fez? O que ele fez? Por quê? Por quê? Escute. Prosperidade não vem na vida de quem tem medo. Leia aí, Mateus 25, no versículo 25, Mateus 25, 25. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Olha para mim, quem estava correndo o maior risco? O que recebeu 1 para investir 1, ou o que recebeu 5? Quem estava aqui com o maior risco? O prejuízo podia ser maior. O que recebeu 2 é o dobro do que recebeu 1. O risco era o dobro. O que recebeu 1, que recebeu menos quantidade, ele teve medo. Agora se liga na outra informação. Diz o texto, e Jesus ele sabe do que acontece na minha e na tua vida, que ele deu de acordo com a capacidade. Então significa dizer que o medo me limita a adquirir capacidade. E por aquele que recebeu só 1 e que ele não tinha capacidade, por isso que Deus deu pouco. E ele era tão medíocre que ele não conseguiu nem dobrar para 2, ele enterrou. Paralisou o dinheiro. Será que você tem algum recurso financeiro que Deus te deu e tu está com medo? E tu está enterrando ali? E tu podendo dobrar, podendo duplicar o negócio? Mas o medo ele nos paralisa. E aí junto dele vem uma consequência de problema. E para finalizar aqui, 1 João capítulo 4, verso 7, Deus diz que Ele é amor. Está escrito assim, ó, Deus é amor. 1 João 4, 7. 1 João 4, 8. Quando chega em 1 João 4, 18, está escrito assim, ó, no amor não há medo. Só que lá no verso 8, ele disse o que é o amor. Ele disse, Deus é amor. No 18 ele diz, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Logo,
aquele que é aperfeiçoado no amor, não tem medo. Segura. Onde que foi instalado o medo no ser humano? Quando ele deixou o amor que é Deus e decidiu fazer a sua vontade. Quando ele peca, ele está deixando Deus para ali, ficou com medo e se escondeu. A Bíblia está dizendo que o perfeito amor, ele lança fora o medo. E aí, quando eu realmente entendo o princípio de Deus, eu dou shift del, deleto todos esses arquivos que me foram instalados ao longo da minha infância, adolescência, juventude, vida adulta, eu jogo fora, e aí eu baixo, faço o download dos princípios de Deus, instalo em, olha aqui, você é a imagem e semelhança de quem? Deus. Deus tem medo? Deus tem escassez? Deus tem pobreza? Deus tem limitações? Não. Aí Deus, para melhorar a nossa situação, ele falou assim, olha, é o seguinte, eu vou mandar Jesus para a terra. Emanuel, Deus com vocês. Agora Deus está aqui na terra, andando no nosso meio. Aí ele falou assim, ó, agora é o seguinte, eu preciso morrer, subir para a nuvem, e quando eu subir para a nuvem, eu vou baixar o download, o Espírito Santo em você. Aí significa, agora é o seguinte, eu vou colocar o meu Espírito dentro de você. Então, se Deus colocou o Espírito dele dentro de ti, o que tem dentro de ti aí? O que tem aí? O que tem? Deus. Então, Salmo diz que vocês, está escrito Salmo, são deuses. A essência de Deus está dentro de mim. O Jordan pregou sobre o fruto do Espírito Santo. O Espírito de Deus produz um fruto dentro de mim e de você. Aí o Gleidson pregou domingo passado sobre quem é você, falando da sua identidade. Quem é você? Você é a imagem e semelhança de Deus. Aí vem as pessoas da terra, seus familiares, amigos, seus pais dizem, tu não presta, tu não vale nada, tu é um Zé ninguém, tu não é amado, e tu absorveu essas informações e tu anda com ela carregando, achando que é isso mesmo. O que precisa fazer? Você precisa desconstruir isso. Delete e baixe os arquivos de Deus para sua mente. Deus não quer que a gente viva uma vida medíocre. Devido ao pecado, o medo se estabeleceu, se instalou, e a gente agora está paralisado. Você lembra quando deram um decreto, não faz muito tempo, o crime mandou ninguém sair de casa? Você lembra disso? Ninguém sai de casa. Um monte de gente que diz que tem Deus não saiu de casa porque ficou com medo dos criminosos. Aí eu pergunto para você, quem manda na tua vida? É Deus ou é os criminosos? Quem é que manda? Você é um discípulo de verdade ou você é um ator ou uma atriz? Você está só fingindo que é. Você tem coragem de verdade para fazer o que Deus mandou tu fazer? Ou tu está na tua zona de conforto? Porque o medo te neutraliza. Ele te deixa numa zona de conforto. E quando Deus chama, Deus nos tira do natural para nos levar para o sobrenatural. Você entende por que muitos de nós não experimentamos o sobrenatural de Deus? É porque nós não queremos sair do mundo natural, que é um mundo seguro, córtex visual. É aqui o medo, me neutraliza, aqui tá bom. Para experimentar o sobrenatural, eu tenho que vencer o medo e dizer, Senhor, manda eu andar sobre as águas. Andar sobre as águas é sobrenatural. Quando você tem uma dor de cabeça, qual é a primeira atitude que tu tem? Qual é? Qual é? Como é? Alguém já teve a experiência de ter uma dor de cabeça e orar e a dor de cabeça sumir instantaneamente? Sabe por que nós não experimentamos muito isso? Porque a gente está no drive natural. Dor de cabeça, remédio. Problema, psicólogo. Falta de dinheiro, me empreste aí, cartão de crédito. Não, filho, ó. Saia do mundo natural e se jogue no sobrenatural, que tu vai experimentar milagre de Deus. Mas se tu quiser continuar alimentando teu medo, vai viver no mundo natural lascado. Amém? Deus não realiza milagres. A culpa não é que Deus teve problema, não. Deus continua sendo Deus. Hebreus 13, hoje diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O problema não é em Deus, o problema está onde? Drive instalado errado. Está sem recurso. Senhor, tu disseste que
O justo não mendigaria o pão. Então, em nome de Jesus, tu vai mandar uma provisão, tu vai fazer um milagre hoje. E espere em Deus. Espere em Deus, irmão. Só que a gente sempre quer, por conta do medo, tomar as decisões e atitudes. Escute. Nunca Jesus curou uma pessoa, fez um milagre e diz assim, ó, eu te curei, eu te salvei, eu te ressuscitei. Não, nunca. Ele dizia o quê? Por que a gente não experimenta milagres? Diz aí, por quê? O que rouba a minha fé? Medo. Qual o teu medo? Impossível alguém que não tem medo não experimentar fé. Não experimentar milagre, desculpa. Amém, irmão? Amém. Quem tem medo de morrer jamais cumprirá o propósito de Deus. Escreva isso aí, ó. Quem tem medo de morrer jamais experimentará o propósito de Deus. Por quê, Marcos? Os homens que eram chamados por Deus para cumprir uma missão, todos eles tinham um risco de morte, todos. O Paulo, Deus falou para ele, ó, tu vai morrer lá em Roma. Antecipadamente. Se Paulo não usasse fé, ele diz assim, quer dizer que é em Roma, então não vou para lá não, vou para o outro lado. Jesus, Deus falou, Jesus, tu vai morrer lá em Jerusalém. Se Jesus não tivesse fé, ele não cumpriria o propósito de Deus. Se eu e você continuar tendo medo, a gente jamais vai cumprir o propósito de Deus e jamais experimentaremos milagres da parte de Deus. Você entende o que está sendo dito, irmão? Sinceramente falando com você mesmo, sinceramente é uma palavra que deriva de sincero, que é sincera, sem máscara, sendo verdadeiro, sendo aquilo que Deus te criou para ser. Sinceramente falando, você admite que tem muitos medos instalados no seu drive, que tem te bloqueado e você está paralisado, sim ou não? Sim ou não? Tem gente que tem medo de entregar a vida para Jesus, você sabia? E ele diz que Deus pode tudo. Não, Deus é poderoso, Deus faz milagre, Deus ressuscita. Te entrega de corpo, alma e tudo para ele. Medo. Deus manda você fazer algo e tu? Medo. E Deus está te falando, seja forte, corajoso. Não fui eu que te mandei? Por onde tu for, eu vou estar contigo. Larga de medo. Deus às vezes fala no teu coração, faz isso. E aí tu, por conta de conforto e segurança, fala assim, ó, não vou fazer. Fica em pé para você achar que está acabando. Está com medo, filho? Tem medo? Tem medo dele. Pode. Rapaz, o culto hoje foi quente, ó, irmão, foi quente. Mas não é o fogo, não era o calor mesmo. Calor. Olha só um instantinho aqui, ó. Quem tem medo de cagar, não come. Irmão, tem gente que acha que merda é coisa ruim. Merda não é ruim não, merda é adubo. Serve para planta. Serve para um monte de coisa. O que Deus está mandando tu fazer que tu está com medo de fazer? Qual a decisão que Deus mandou tu tomar e tu está aí te segurando para não tomar por conta do medo? Nós temos tanto medo que quando algo vem assim, a gente se apega até com a mãe de Jesus. Ave Maria, minha Nossa Senhora, me ajude, Pai. A gente se apega com todos os santos. Mateus 10, 28 diz, não tema aquele que pode matar o teu corpo, mas não consegue matar a tua alma. Antes, tema aquele que tem poder para destruir no inferno tanto a alma como o corpo. O único ser na face da terra que eu e você devemos temer e tremer é Deus, só. O resto, irmão, pode vir.
Pode vir quente que eu estou fervendo, filho. Irmão, eu não sei qual é o teu medo, nem me interessa saber. O que eu tenho aqui para fazer nessa noite é te desafiar para te largar de ser calça frouxa e tomar uma atitude para ser macho e ser fêmea, ser mulher e ser homem de Deus. O resto, chuta o pau da barraca, chuta o balde, fala: Senhor, tu tá mandando isso? É comigo, é eu. Acabou. Tu acha que Deus vai te mandar fazer uma coisa e Ele não vai te sustentar lá na frente? Tu acha que Ele vai fazer isso? Tu acha que Deus vai te deixar na mão? Deus vai te desamparar? Deus vai te deixar que nem aqueles amigos que não são amigos, que na hora que o bicho pega eles abrem fora tudinho? Não, filho, ó, não confia em ninguém, confia em Deus. Confia em Deus. Ah, o fulano disse para fazer isso. Deus mandou tu fazer? Não. Então não faz. Eu creio que o Espírito de Deus está falando contigo e você sabe exatamente o que tu precisa fazer, qual o medo que tu tem que deixar para trás. E ó, vai dar um frio na barriga, vai dar uma incerteza, uma insegurança, mas faça. Não procrastine, não. Procrastinar na realidade é uma atitude de covarde. Ele fica se auto-enganando. Não estou fazendo por isso. Ele fica inventando desculpa, ele fica mentindo para ele mesmo. É hoje, filho, não é amanhã não, é agora. Se eu te ligasse, vamos imaginar que eu estou aqui em outro lugar e falar assim: ó, tu tem 10 minutos para vir aqui onde eu estou, para pegar 5 mil reais. Tu tem 10 minutos. Tu deixaria para depois dos 10, sendo que eu estou dizendo que só tem 10, ou tu faria nos 10 minutos? É na hora, filho. Porque nós estamos com o drive instalado. Coisa material, agora. Coisa espiritual, não tem espaço no HD para baixar. Coisa espiritual, a gente fica pegado ali. E Deus está mandando tu fazer algo do sobrenatural. Eu não sei o que é, mas você sabe o que é. Vamos louvar a Deus.